Oi, meu povo! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um episódio do Pode Sentar, o podcast original da minha ex. Senta gostosinho que lá vem história. Vocês já conhecem, né? Já sabem como é que é. Eu sou a Bruna Moraes, sou aqui anfitriã de vocês no nosso podcast, também nas redes sociais, também nos eventos, na live. Tô em tudo, gente, mas porque eu gosto de estar aqui ó, com vocês mais próximos. No mais próximo. E no nosso episódio de hoje, vamos aprender um pouquinho a como fazer exercícios, cuidar da nossa musculatura, quase que não sai, ó. Musculatura íntima. Então, estamos recebendo aqui no nosso episódio a Roberta. Palmas para ela! Roberta, vou deixar você se apresentar pro pessoal. Fica à vontade aí. Conta um pouquinho quem é você. Tudo bom, Bruna? Primeiro, obrigada, gratidão pela confiança por eu estar aqui. Eu sou a Roberta Struzani, eu tenho graduação em fisioterapia e pós-graduação em uroginecologia, obstetrícia e mastologia, sexualidade humana, psicologia sexual. E hoje eu atuo na sexualidade há mais de 15 anos, só que sobre um viés integrativo do ser humano. Então, a gente entende a questão emocional e o que esse emocional, as couraças, memórias celulares desencadeiam na nossa musculatura, nos nossos órgãos, os nossos comportamentos. Então, quando a gente compreende tudo isso de uma forma integrativa, nós cuidamos do corpo, do que já se manifestou e da raiz emocional do que problema. É essa questão. Inclusive, eu trago também as questões ancestrais que ficam em nós. Então, existem várias comprovações, e cientistas hoje que são especialistas nisso, que eles comprovam que fica na hélice do DNA as questões da nossa família. Então, por exemplo, você vai no ginecologista, ele pergunta, já teve alguém com câncer de mama? Com mioma? Não é só as doenças que ficam registradas, os comportamentos, tudo isso. Então, isso, por exemplo, se você recebe um transplante de órgão, existem muitas pessoas que começam a ter memórias e lembranças do que outras pessoas viveram. Mulher! Do que essa outra pessoa viveu. É uma coisa de louco. Então, me pareceu um filme que tem aí, eu esqueci o nome do filme, que ela recebe o transplante de olho e ela começa a olhar tudo que a pessoa olhava. Isso, não nesse, né? Não, é um mas filme, gente. Isso, mas é exatamente isso, Bru. É isso mesmo, Caramba. isso acontece de fato. Então, quando eu entendo a pessoa como um ser completo, a gente consegue desencadear esse processo de cura, né, digamos assim, de uma forma absurdamente rápida. Inclusive, o canal vaginal, ele tem resposta muito mais rápida para o nosso cérebro, para o nosso corpo, do que qualquer órgão. Então, todos os órgãos, por exemplo, do nosso corpo, eles precisam de uma terminação nervosa para se conectar à medula e aí para o cérebro. A vagina não. A vagina, opa, tem exclusividade aqui. Calma aí, gente. Não preciso pegar fila. Isso. Mas nessa questão, não sei se eu me corrija se eu estiver errada, mas uma vez, não sei onde eu vi, que falaram que o canal vaginal, ele não tem tantas terminações nervosas, até porque passa uma criança lá. E se tivesse, a gente morreria de dor. Isso. Mas existem algumas partes que tem essa terminação nervosa maior no comecinho do canal vaginal, né? Com aquela entradinha assim no comecinho. Aquela coisinha, né? Porque essa partezinha tem maior sensibilidade. Aí o meio, não. Ou seja, como é que fala? O tamanho não é documento, né? Sim, então isso é real. Que eu digo. Às vezes é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. E o clítoris, que ele é maior na parte de dentro, ele tem uma partezinha estratégica, onde tem uma ondulação ali, corpos cavernosos, que tem menos carninhas, digamos assim. Certo. E aí, quando o clítoris fica engurgitado, essa partezinha fica para fora. Tanto é que o ponto G, quando conseguem alcançar, sentem essa ondulaçãozinha. Que é aquela esponjinha da parte de dentro. Isso, sente uma parte côncava. E aí você sente essa partezinha. Por quê? Porque o clítoris fica engurgitado na hora da excitação. Então, não adianta tentar tocar o ponto G quando você tá em repouso, entendeu? E aí, a vagina, ela fica pronta. Então, ela não tem terminações nervosas, mas quando a mulher fica excitada, aí tudo fica diferente. Ela aumenta também de tamanho, né? Aumenta de tamanho. Então, eu costumo falar assim que a vagina ela é virtual. Ela não existe. Por quê? Porque ela fica colabada.
Ela não existe mesmo. A gente imagina que é o quê? É um cilindro, né? Sim. E aí tem um útero lá no alto. Na realidade, não. O útero fica bem baixinho e a vagina fica fechada. Nossa, agora você clareou a minha cabeça, porque eu uso coletor. Sim. E aí eu percebo que às vezes, quando eu tô colocando um coletor, eu sinto realmente que eu coloco na portinha e parece que o útero já tá ali. Isso. E tá mesmo. Então não tem nada, não significa que seu útero tá baixo, não. É porque enquanto nós estamos em repouso, ela tem um formato anatômico. E quando nós estamos excitada, olha que lindo, gente. Ela vai se alongando, ela vai se dilatando. Aí o clítoris vai ficando ereto. E na parte de dentro, esse clítoris ereto, ele vai se abrindo. E aí, conforme ele se abre, o canal vaginal também se abre. E aí, essas terminações nervosas que não tem, por conta senão o parto seria super doloroso, começa a ficar ouriçado. E aí, por isso que fica mais prazeroso. Olha que lindo tudo isso, gente. Gente, o nosso corpo é muito perfeito, né? É uma coisa assim, muito... Nossa! E a gente imagina, né, Bru, que o homem precisa ficar pronto, né? Se o homem não tiver ali ereto, bonitinho, não tem prontinho, transa. não tem transa. A mulher não, a mulher sempre pode, não é isso que a gente imagina? Sim. Só que não é, porque a gente tá vendo ele pra fora lá. O nosso a gente não vê, mas o nosso também precisa estar excitada, porque ele fica desse jeitinho em repouso. E conforme vai ficando excitada, aí sim nós ficamos prontas para receber. Pra receber a penetração. Por Olha isso que é lindo. importante as preliminares, gente. Por isso que é importante. Porque realmente, você pode até observar que quando a gente vai começar a ter uma relação e a gente não tá tão excitada assim, a penetração não é tão confortável, você sente que parece que tá batendo mais ali na portinha do útero. Isso. Aí gera também as feridas no colo do útero. Né? Porque você não tá pronto, o útero não subiu, não tá pronto para receber. Olha, gente. Espero que você esteja anotando isso daí pra quando encontrar um boy falar: meu filho, me prepara. E não é preparar na cama, você já prepara com a mensagem. As preliminares aí. E aí, nesse caso, a gente tá falando toda essa questão, né, do canal vaginal e tudo mais, do útero. E eles todos estão envolvidos ali pela nossa musculatura da região pélvica. Isso. Que é uma musculatura que, infelizmente, a gente, né, muitas pessoas não sabem e também não cuida. Isso. E é aí que entra a ginástica íntima. Isso. Então, a gente tá acostumado pelo menos uma vez na vida, nem que seja pra fazer a inscrição, você já entrou na academia, né? Pra trabalhar o resto do corpo. Sim. Só que essa musculatura, ela é tão importante quanto, porque todas as outras musculaturas do corpo, elas aproximam a extremidade, né? Essa, gente, segura os nossos órgãos, poxa. Você pensa, ela sustenta ali os nossos órgãos viscerais. Difere alguma coisa a ginástica íntima dos exercícios normais? Porque no começo daqui do nosso podcast, tá falando pra Rô, né? Que eu treino, que ela perguntou, você faz pompoarismo? Eu falei assim, não, mas no treino eu já levo essa consciência de quando eu vou agachar, contraio, vou subir, solto. Aí, como seria? Seria o mesmo tipo de exercício ou tem alguma diferença de um para outro? Bru, isso é ótimo. Inclusive, eu até pensei, nossa, legal, a gente precisa falar mais sobre isso. É como uma ergonomia, sim, sabe? Então, isso é maravilhoso. Por exemplo, isso que a Bru tá fazendo, gente, é super importante, porque quando você não tem o hábito de treinar essa musculatura, é só uma questão de tempo, tá, amiga? Algum momento vai ter incontinência urinária, vai cair, né? Assim como tudo cai, né? Tudo cai. É a lei da gravidade, gente. Peitinho cai, bundinha cai, tudo cai. Tudo cai. Então, a bexiga pode cair, por isso que a gente precisa exercitar. Mas isso que a Bruna tá fazendo já é, nossa, um super caminho andado, que é o quê? Você vai pegar peso na academia, sim, peso no mercado, carregar uma criança, agachar, contrai na hora que você vai agachar. Inclusive, isso já vai ensinando o teu cérebro automaticamente, agachou, contraiu, né? Pegou, ele começa com o tempo depois contrair voluntariamente. Isso é muito bom, mas tem um lado contrário que eu e a Bru tava conversando, né, Bru? Uhum. Que é essa tendência a já ter uma tensão que a Bru sente que tem, né, Bru? Eu sinto muito, principalmente porque assim a gente vai passar muito tempo sentado aqui. Então eu sinto que às vezes, eu acho que até eu não respiro algumas vezes, que eu fico tão contraída, aqui é uma rotina muito louca, né? Você tem que correr pra lá, correr pra cá. Uhum. Mas às vezes eu sinto que quando eu lembro de relaxar, parece que o músculo fala assim, nossa, muito obrigada. Você não sabe quanto eu tava esperando isso. Porque pra mim, eu tô o tempo todo contraindo. Isso. Não sei se é também o estresse, né? Às vezes você tá nessa correria. Se o estresse também facilita essa contração. Facilita. Você pode perceber, se você começar a criar o hábito de colocar o dedinho e sentir a diferença. Eu gosto de fazer uma analogia, Bro, que é assim, ó.
faz assim com a mão. E aí, quando você deixa a mão levinha, ó, molinha, coloca o dedo. Sim. Molinho. É assim que a vagina tem que estar. Agora A minha não estica. tá. Agora estica. É igualzinho, ó. Tá vendo aqui? Sim. É assim que ela fica. Não é, Bru? Sim. Então, é assim, sempre ela tá assim. tensa. Então, você avalia todo dia lá e você vai perceber que incide. As semanas que você tá mais tensa, mais corrida ou emocionalmente abalada. Isso também traz. Isso, ela reflete. Lembra que eu falei das emoções? Sim. A vagina tá intimamente ligada à nossa questão de confiança, ao amor, a se sentir invadida, a estar se sentindo perdida. Então, quanto menos à vontade consigo mesma você estiver, ou mais abalada por algum ataque alheio ou questões amorosas, mais ela vai vai refletir nela, entendeu? Nossa, Roi. E no caso, como a gente então consegue criar essa consciência de você falar assim, ou né, conseguir deixar ela mais relaxada possível? Bru, eu não sei se porque você trabalha aqui, mas você já tem uma consciência ótima. Isso de você falar assim, nossa, eu percebi que eu tô tensa. Nossa, olha, eu tô relaxando. Caramba, obrigada, Bru. É. Eu tô relaxada aqui. Isso já é que ótimo. delícia! Esse já é um ótimo caminho e é uma coisa que a gente consegue trazer rápido aqui. Então, o tempo todo, você tomar consciência. Tá fazendo nada aqui, ó, tô digitando, parei um pouquinho, lembra? Opa, como é que tá? Como é que ela tá? Nossa, tá tensa. Calma aí, deixa eu relaxar. Contrai, força um pouquinho pra fora. Ai, ok, relaxa um pouquinho. E aí, dentro com pacientes, quando eu atendia, Sim. hoje eu não tenho mais espaço pra atender, que eu tenho muitos seguidores, muitas mulheres. Mas, quando eu atendia, eu passava isso pra elas, e em uma semana mudava muito a musculatura só de criar esse hábito. De você perceber E relaxar. e relaxar e passar essa condução nervosa, essa parte mental, né? Sim. Relaxa, ok. Aí daqui a pouco de novo, relaxa. O cérebro responde rapidíssimo. Então, muda o padrão. Claro que não é só isso, Sim. mas isso já ajuda muito. Então, essa consciência que você teve é maravilhoso. Gente, por favor, vamos criar? Isso. Vamos criar? A ginástica íntima, Rô, quais seriam os benefícios dentro da saúde feminina? Além de, né, a gente já começou a abordar aqui a questão de fortalecer a musculatura e tudo mais. Quais seriam os outros benefícios? Porque do pompoarismo, que eu vejo o pessoal falando muito, é sempre assim, fortalece a musculatura, continência urinária. Na verdade, ginástica íntima e pompoarismo... Seria diferente? Eu tenho curso de pompoarismo. Sim. Né? Inclusive, eu sou uma das pioneiras no pompoarismo no Brasil. Na época que eu comecei, só tinham 3 no Brasil inteiro. Então, só que por conta de rede social, você sabe bem, né, Bru? A gente precisou, então, modificar esse nome. Ginástica íntima, então, ela é generalizada. Qualquer tipo de exercício no canal vaginal. O que eu faço seria uma ginástica íntima. Isso mesmo, exatamente. Agora, o pompoarismo especificamente, ele tem algumas técnicas específicas porque vem dessa origem, né? Então, tem alguns movimentos aleatórios, onde você consegue massagear com o canal vaginal, segurar. Então, é uma coisa mais habilidosa, digamos assim. É uma parte hard da ginástica íntima, intermediário. Isso, mas o que eu faço é o pompoarismo e a ginástica íntima, é um generalzão. Agora, a questão do pompoarismo, por exemplo, só fortalecer, não significa que o pompoarismo seja assim. É porque estão ensinando errado. Por quê? Eu acho isso importante, viu? Isso. Por quê? Porque, na verdade, gente, antes não tinha ninguém. E nesse mundão de, ai meu Deus... Ainda mais na internet, que não tem, pessoa, né? Ela faz loucuras ali, ela fala assim, nossa, eu tô muito habilidosa, eu vou dar aula disso. Uma coisa que eu lembro que quando eu comecei a ver o pompoarismo, o pessoal mandava muito aqueles vídeos daquelas mulheres que conseguiam fumar. Isso. Com a pela pepeca. Aí eu via muito profissional, gente, que colocava assim, aprenda a fortalecer sua musculatura de tal forma que você consiga fazer isso. Isso. Inclusive, por exemplo, tem uma coisa que ensinavam muito na época, e como eu tô bastante na mídia, conforme eu fui falando bastante sobre isso, o pessoal vai parando, né? Falou assim, opa, vamos saber que sou eu, então pararam de falar isso. Mas antes, alguns anos atrás, falavam muito isso. Ah, você tá fazendo xixi? Então segura, isso, interrompe. Conseguiu? Maravilha! Eu fazia isso. Então, só que pode acontecer, dependendo da pessoa, da estrutura que existe ali nessa pessoa, tensão muscular e etc. Se você interrompe, já nessa intenção, né, o seu cérebro já fez de propósito ali para você poder ficar interrompendo, essa urina pode subir e pode lesar os teus rins.
a ponto de levar uma hemodiálise. Eu parei de fazer isso porque eu via na internet e tal, eu falava, é isso. Aí eu ia fazer xixi e tava lá. Corta, solta, corta, solta. Aí teve, eu acho que foi a Fabiana, até. A Fabiana ela falou, gente, isso é um perigo, porque você traz xixi de volta, com infecção e tudo mais. Eu falei, nossa, eu tô fazendo isso minha vida inteira. Isso. Porque assim, eu ouvia de alguém, não vou lembrar quem. Mas alguém falou, faça que você já tá fazendo o exercício do popularismo. Então, mas falavam muito isso. Só que aí, inclusive, eu aprendi isso com a Elza Baracho, que é a pioneira do Brasil em fisioterapia uroginecológica. Foi a primeira turma formada com ela. Contatos? Oi? Tem contato? Elza Baracho, ela é a pioneira de fisioterapia uroginecológica. Foi ela que trouxe. Então, hoje ela dá aula para as universidades só. Sim. E aí, ela que trouxe isso, desse problema de... Tanto é que existia muito preconceito no começo dos fisioterapeutas com o pompoarismo. Mas, gente, é um absurdo, porque, na verdade, a fisioterapia uroginecológica existiu por conta do pompoarismo. O médico Kendall, aqueles exercícios famosos, né, de Kendall, veio por conta desse médico. Esse médico, ele descobriu a potência que existia no canal vaginal quando ele foi para Tailândia e viu um show. Aí ele falou assim, misericórdia. Eu não acredito que é possível fazer tudo isso. Rodar com a... Vamos estudar. E ele prolongou o tempo dele na Tailândia pra falar assim, não, eu preciso entender isso. E aí ele começou a estudar essas mulheres. Sim. E aí ele desenvolveu os exercícios de Kendall. Então, nós temos que honrar o pompoarismo. Porque a fisioterapia ginecológica, minhas deusinhas, vem daí. Vem daí. Vem daí. Eu não sabia disso, não. Isso, e é muito recente, gente, as descobertas são muito recentes, coisas que eu percebia na prática, por exemplo, quando eu comecei a atuar, os artigos científicos falavam assim, olha, a incidência de prolapso genital, de prolapso genital é muito baixa, viu, gente, quase não tem. Todo dia lá na minha clínica vendo alguém com isso. Isso. E aí nos cursos de pompoarismo, o que acontecia? Eu fazia curso de pompoarismo em várias cidades. E aí eu ensinava na prática, porque eu sou dessas. Eu gosto de ter certeza que a mulher tá pompoando e sai pompoando. Deixa eu ver direitinho. Isso. Só que aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso sem elas ficarem inibidas? Porque naquela época, 15 anos atrás, as mulheres não eram como são hoje, né? Então, aí eu peguei e falei assim, vamos usar uma saia longa. E aí, cada uma vai ver só a sua pepeca e vai pompoar sem precisar se exibir. E elas chegavam super tímidas no curso. Depois, minha amiga, todo mundo conhecia até o colo uterino de todas. Ai, o meu é assim. Nossa, tá pompoando, olha. Uma situação aqui, né, rapidinho, que é muito engraçada. Tinha algumas outras socials aqui. E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, então é algo normal. Aí de repente tava, não, mas a minha não é tão vermelhinha assim, não, deixa eu ver. Aí o pessoal falou que, uma menina da marketing falou, gente, a Bruna tá lá embaixo mostrando a periquita pra todo mundo. Que é alguma coisa normal, gente. E não é, quando a gente muda esse conceito, parece que quando você tem uma pessoa, a gente é muito louco isso, olha que legal. Quando tem uma mulher ali que mostra que isso é natural, é tão rápido, Bruna, que elas se soltam. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza. E embutiram em nós uma crença, né, a respeito de se esconder. Mas faz parte da natureza feminina de confiar em outras mulheres. E também de entender que a nossa vulva, ela não representa um simbolismo sexual. O simbolismo sexual é uma parte de tudo que representa ali, gente. A gente evacua, a gente tem flatos vaginais, a gente faz xixi, menstrua, tem o parto, filho, olha o canal do filho, lubrificação. Gente. Olha, tem tanta coisa, não é? Tem muita coisa. E a gente não conhece. E até eu acho que isso puxa pra minha próxima pergunta, né? A ginástica íntima, ela vai mexer, literalmente, com qual músculo? Porque, assim, como eu falei, a gente não conhece esses músculos da região pélvica, nem sabia. Eu falo por mim. Eu não tinha noção que era músculo ali. Pra mim era... Foi porque o universo foi perfeito. Deus foi perfeito. Ele criou, tá lá, enfim. Mas eu não sabia que tem essa questão do músculo. Quais seriam os músculos que a gente trabalha na região? Então é assim, Bru. A gente fala assoalho pélvico e imagina que o assoalho pélvico é um músculo, né? Sim. O assoalho pélvico, ele é uma rede de musculaturas. Por isso que no pompoarismo existe a questão dos anéis.
onde nós movimentamos de forma aleatória a cada anel. Sim. Porque é uma rede de músculo e a gente cria essa consciência corporal. Sabe uma dançarina de dança do ventre? Sim. Ela não faz aquele negócio assim com a barriga, né? E aí movimenta. Por quê? Porque ela aprendeu, ela ensinou o cérebro a ter a habilidade de fazer esses movimentos. A mesma coisa com a vagina. A gente vai aprendendo a habilidade de movimentar uma musculatura inibindo a outra. Esses anéis que você tá falando são, eu já ouvi falar, é um anel que vem dentro do canal vaginal? Não, na verdade é assim, é como se aqui fosse o canal vaginal. E aí, imagina que esse aqui é o canal vaginal completo. Então, a gente divide de formas imaginárias, que nem a linha do Equador aqui, a gente vai imaginar. Isso. A gente vai imaginar dividido em 3 partes. Aqui no comecinho do canal vaginal, o meio e lá próximo do colo uterino. E aí nós conseguimos movimentar essas partes de forma aleatória. Então, na verdade, esses anéis, eles não existem, eles são imaginários. E o que eles são, então, de fato? Essa rede muscular, e nós conseguimos movimentar de forma aleatória alguns músculos, então, do assoalho pélvico. E ainda, quando nós trabalhamos o assoalho pélvico é tão de extrema importância que ele reflete no abdômen e também nos paravertebrais aqui nas nossas costas. Tanto é que existe uma caixinha aqui que são os estabilizadores do nosso corpo inteiro. Por exemplo, quando você acabou de ter vários partos ou um parto e você fica com aquela barriguinha flácida e parece nitidamente que é a pele que tá flácida, às vezes não é a pele, é a diástase abdominal, né? Esse buraquinho, o abdômen, o músculo da frente, o reto do abdômen, ele é 2 músculos que ficam assim. Que é onde é o gominho, você diz assim. Isso, aquela partezinha que não fica uma partezinha no meio e a outra fica, não parece aquela barriguinha assim no meio. Isso. A lipoled o pessoal trabalha muito aqui de negocinho. Isso, então essa partezinha que é o reto do abdômen, são 2 músculos que ficam juntinho assim. Às vezes depois do parto, o que acontece? Distende e fica com um buraquinho. E é isso que gera essa flacidez. E uma das formas de fortalecer é fortalecendo tanto essa musculatura do abdômen, e a mulher fica lá só no abdômen, né? Sim. Não vai adiantar, porque quem vai puxar ali, ó, esse músculo embaixo, né, pra poder ficar esticadinho, que nem quando você puxa o lençol. Você precisa puxar o lençol, aqui também, não precisa? Sim. Então o assoalho pélvico vai puxar o abdômen também. E aí você precisa, então, também fortalecer esse músculo de baixo. Então, ele é super fundamental. Que é essa redezinha que você tá falando. Isso, que é o assoalho pélvico, para poder puxar tanto o abdômen na parte de frente, reflete na coluna também. Então, gente, não é só tudo isso que o pompoarismo vai fazer, que a ginástica íntima vai fazer. É também em outras partes do corpo. Entendi. Então, no caso, fazer abdômen, você só tá fortalecendo aquela parte, você não tá fortalecendo embaixo. Não, mas quando a gente fortalece embaixo, a gente também reflete na saúde do abdômen. Agora, por exemplo, todos os benefícios, quais são os principais benefícios, que foi o que você perguntou, né, da ginástica íntima? Então, ela vai fortalecer essa musculatura e eu fiz a programação de trabalhar o todo. Então, se os outros pompoarismos protocolados aí, você vai só fortalecer, que é o que eu falei que tá errado, com o meu método de ginástica íntima, que tá lá no Personari, no portal Personari, a gente vai fazer tudo, que é relaxar, sustentar, coordenação motora, fortalecimento. Por quê, Bru? Porque você é diferente, porque a sua peca é diferente da minha peca, que é diferente da peca dela, da sua. Então, nós somos seres singulares. E aí, essa singularidade não vai adiantar. Às vezes, para mim, funciona super bem o protocolo que a gente encontra por aí. Para você, não. E para você, não mesmo. Porque a sua musculatura tá tensa. Se você ficar fortalecendo em cima de musculatura tensa, o que vai acontecer? Infecções de urina de repetição, candidíase de repetição, menos sensibilidade, dificuldade de chegar ao orgasmo, consequentemente diminuir a libido, corrimento. Ah, é? Mau cheiro. Por quê? Porque não que vai acontecer sempre isso, mas é uma tendência a acontecer isso ou algumas coisas a mais dessa parte. Por quê? Porque nós precisamos primeiro trazer a normalidade. Trabalhar a saúde. Então, gente, pompoarismo não é brincadeira. Não basta você saber para você dar aula. Tem que fazer uma coisa. Tem que ter ética. Tem que pensar realmente, né, nesse jogo todo, sabe?
Entendi. E aí, então, o que a gente vai ter mais de benefício? Relaxar a musculatura, vai ter mais lubrificação, ele reflete no ciclo menstrual, regulariza o ciclo menstrual, porque também vai liberar estrogênio local. E aí, o estrogênio, ele é o precursor de todos os hormônios do nosso corpo. Aí, a gente diminui o fluxo. Por quê? Porque a gente... Diminui o fluxo? Diminui o Pompoarismo fluxo. agora, gente. Eu fico uma semana menstruada. Errado. Uma semana. E a menstruação, ela é uma limpeza das emoções, Bru. Então, precisa limpar a emoção. Ah, a emoção tá é retida. Ah, gente, olha. Daí vai dar... Parece um meme de psicologia, né? Emoção retida. Ah, jura? Então, a menstruação, ela é uma limpeza do nosso feminino, das nossas emoções. Então, ela é o termômetro também. E aí, o que vai acontecer aqui, voltando para o assunto da ginástica íntima? A nossa vagina, ela e o útero ficam muito juntinho. Então, a gente nomeou nomenclatura, que são estruturas diferentes, mas tá tudo junto. Tanto é que o útero, ele termina bem dentro do canal vaginal, Sim, né? sim, é o Então, fundinho. a gente sente até o colinho ali do Sente, útero, né? depende, coloca o dedinho ali e Sente fala, aquela bolinha ali. Isso. Então, quando nós contraímos a nossa vaginazinha bonitinha, nós também mandamos um impulso ali, nós também estamos refletindo na contração do útero. E aí nós tonificamos essa musculatura, porque o útero também é uma musculatura, nós tonificamos essa musculatura e, consequentemente, na hora da menstruação, esse útero vai ter mais força, vai estar fortinho, bonitinho, e aí ele não precisa de tanto esforço para liberar o sangue. E aí cada contração é mais eficiente, diminui o tempo de limpeza. Dessa forma também melhoraria, então, as cólicas. Isso, garota, é por aí. É isso mesmo, dessa forma. Acho que eu tô achando a solução do meu problema. É isso. Nossa, que eu sofro muito com cólica, gente. Sofro demais. Tem mês que não, mas tem mês que misericórdia. Na verdade, eu sempre sofri com cólica. Teve um período que eu sofria tanto que eu não conseguia ir pra escola. Depois você procura a reconsagração do ventre. Depois eu vou conversar com você sobre a reconsagração do ventre, que é essa limpeza dessas emoções. É exatamente isso. Fluxo alto, cólica, emoções retidas, tensão muscular, tudo isso são as emoções que a gente Resumindo, eu tô muito cagada mentalmente. Não, Bru. Todas nós, né? A gente traz um monte de coisa. A gente tem que se adaptar num mundo que não foi feito para mulheres. Que não pensa no nosso ciclo, não pensa que nós somos cíclicas, que nós temos hormônios, que nós somos flutuantes. Não pensa, foi um mundo desenvolvido para homens que nós precisamos nos encaixar. Então não é você que se identificou também. Somos nós no todo. Lembra que eu falei que nós carregamos a herança? Sim. Então, às vezes, coisas que você carrega ainda nem são suas. Vem da sua mãe, da sua avó que não trabalhou, E a minha mãe sobrou. E todo mundo sempre carregar. falou pra mim que minha mãe também sofria muito com cólica. Tá vendo? É isso. Que minha mãe sofria da mesma forma que ela não conseguia levantar da cama, às vezes, quando ela tinha. Olha, mãe, vim de você. Isso. E se você não curar agora, seus filhos também vão ter. Até que alguém cure e quebre o sistema. Gente, tá vendo? É muita coisa envolvida. E é biologia também, tá Muita vendo? coisa Não é questão de envolvida. crença, não é misticismo, gente. Vocês estão vendo? Uma coisa é envolvida com outra. Sim. Quando a gente abre a mente para compreender, que nem, por exemplo, eu acreditava nisso tudo porque eu vinha na prática. Eu falei assim, se existe explicação científica. Então, eu sempre fui a louca dos livros. E aí, por isso que eu sou pioneira e cheguei onde cheguei. Porque Sim. eu sempre ia primeiro para descobrir e encontrar uma resposta. E encontrava. Né? E aí eu encontrava a questão física e biológica para explicar aquilo que as pessoas achavam que era místico. E aí a gente foi desenvolvendo. Ciência, né? Ciência. Você falou, quando você estava explicando, técnicas de pompoarismo. Existem várias técnicas. Então, no caso, a ginástica íntima, na qual entra o pompoarismo, tem vários tipos de exercício, vários tipos de técnicas. Qual, assim, os principais, além do pompoarismo, que você pode citar? Então, o que a gente faz? A gente faz um teste. Dentro do meu método, essa mulher ela vai fazer um teste. Inclusive, tem uma aula, eu não sei que horas que vai entrar essa gravação no ar, mas tem uma aula gratuita que as mulheres vão aprender a fazer o teste. Aí vai lá no meu Instagram, que eu já deixo, a gente vai saber o dia que vai entrar, e eu deixo lá nos stories e no personagem Pode também. até falar, se você quiser o pessoal seguir, Isso. qual seria o seu Instagram? É Roberta Struzani, STRUZANI, oficial. E aí vai na aparecer descrição. lá. Vai aparecer lá. E o do Personare é PERSONARE. O Personare, gente, é um portal.
E hoje em dia não existe mais revista, né? Então é o portal mais bem conceituado do Brasil. Meu mapa astral tá lá. Eles eram referência em astrologia, continuam sendo referência no mundo inteiro de astrologia, só que eles, há muitos anos, eles vêm desenvolvendo essa parte de matéria, de especialistas. Então tem o curso lá também. E aí, nesse curso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste. E aí, dentro desse teste, cada uma das mulheres descobre... É pra saber como é que é a sua musculatura. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir avaliar milhões de pepecas. Como é que eu vou fazer? Então, eu desenvolvi perguntas que levam a compreender, seriam as perguntas que eu faria em consultório. E aí eu falei assim, e a parte manual? Então eu fui desenvolvendo e consegui chegar nesse teste, e aí esse teste leva ao resultado de como tá a tua vagina. E aí baseado só pelas perguntas. E aí, baseado nessa resposta, eu levo você pro treino correto. Pra trazer a sua vagina pra normalidade. E assim, é rápido, 1 semana. Você já faz diferença. Em 1 semana, então, eu consigo ver o resultado. É claro que depende de cada mulher, mas em 1 semana, a maior parte dos casos, dependendo da situação, a gente já consegue trazer pra normalidade. E aí, a partir da normalidade, a gente começa a ginástica convencional pra todo mundo. Eu até ia te perguntar isso, em questão de resultados. É rápido a gente... Um dia, as minhas pompoaristas presenciais, no mesmo dia elas saem pompoando, todas. É mesmo? Uhum. Gente, Tanto é que gerou muita polêmica, né, na época, que eu falava assim, todas saem pompoando no mesmo dia, vem, ou seu dinheiro de volta. E aí, jogava assim. Traga a sua saúde em 7 dias. Eu falava assim, não, eu vou desafiar, essa mulher tá louca. E aí, traga a sua saúde em 7 dias. Isso. Vem aqui, bora. E aí, no online, a gente não faz isso porque é mais bem elaborado, tenho mais tempo, não tenho um dia só com elas. Então, eu consigo trazer essa coisa mais bem elaborada e fazer tudo direitinho, mas é lindo. Você falou do online, né? Antes da gente começar aqui o podcast, eu tava falando pra Rô que o pompoarismo eu vinha muito online, então que eu já vi vários... Né, pessoas falando e tudo mais. Aí depois você começa a trabalhar na área, você repara que tem algumas coisas que são erradas. Você fala, essa pessoa tá falando. Mas, Rô, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer água? Por favor. Pede pra Kate pegar um pouquinho d'água pra ela, amiga, por favor. Obrigada. Até, deixa eu ver onde eu parei. Desculpa. Que isso? É assim mesmo, gente. Deixa eu pegar aqui a pergunta só pra... Você estava falando do online, né? Do online, no caso. Tem muito curso que fala do básico, exercício básico e tudo mais. Realmente existe esses exercícios que uma pessoa pode fazer sem estar fazendo o curso em si? Vou começar aqui eu mesma. Tem esses exercícios? Então, você pode realmente exercitar. Eu, às vezes, ensino algumas técnicas, por exemplo, no Instagram. Olha, contrai junto com a minha mão, contrai, solta. Então, você fazer um pouquinho ajuda. A questão é que, dependendo de como está a sua musculatura, às vezes você ficar fortalecendo, você vai tensionar mais. Dependendo do seu padrão, por exemplo, uma mulher vagínica. Uma mulher, o que é vagínica, né? O que é vaginismo? Vaginismo é quando a musculatura, ela involuntariamente se contrai, impossibilitando a penetração. Então, ela já tem esse padrão... Obrigada. Ela já tem esse padrão de... Eu gostei da minha canequinha. Ela já tem esse padrão de tensão muscular. Então, o que acontece? Se você fica fortalecendo, você vai reforçar esse padrão. E aí pode piorar. Então, pode fazer contrações, mas se você tiver a oportunidade, a possibilidade de fazer uma coisa certinha, é bom. E, gente, não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Porque se a gente sabe que em algum momento da nossa vida a nossa bexiga vai cair, você vai ter incontinência urinária, vão trocar a sua fralda, sabe esse boy maravilhoso, lindo, que você fica sensualizando pra ele, pra conquistar ele? Imagina algum dia da vida ele trocando as suas fraldas. Você quer isso? Você quer? E como seria, então, Rô, pra quem quer contrair, a forma mais correta de você iniciar por conta até você achar alguém? Qual seria essa forma mais... Ótimo, legal. Tem uma coisa aqui pra gente falar. Você pode, então, fazer, inclusive isso faz total diferença, você contrair o canal vaginal. Vai lá, Bruna, comigo. Tô contraindo. Contrai. Aí, na hora de você soltar, você solta e expulsa. Olha lá, viu a diferença? Sim. Então, imagina que a musculatura, ela tá assim, né? Certo. E aí, quando você contrai e a musculatura já tá tensa, ela faz isso daqui, ó. Mudou nada, né? Nada. Sim. Agora, se você contrai
E agora, relaxa e expulsa, olha Isso só. quando você faz essa abertura de... Essa abertura, ela faz isso, e depois na hora de contrair, ela faz isso. Até se você for usar sexualmente, pro prazer da outra pessoa e pra sua, olha a diferença. E é normal contrair o culo. Aham. Porque uma vez eu ouvi falar que não podia contrair. Eu falei, mas como eu vou saber se estão contraindo ou não? Na verdade, se a pessoa tá começando, gente, ela já tem algumas musculaturas que estão mais fortes do que outra. No começo é natural que ela vai usar musculatura acessória, isso. Agora, num nível mais hard, você personalizando bonitinho, você fala assim, nossa, aqui já tá bonitinho, só que agora eu tô sempre contraindo o bumbum junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, tentar inibir. E aí, existem posicionamentos que você consegue fazer, por exemplo, com quadril, pra conseguir inibir. Aí, por exemplo, você vê, ó, quando você encaixa o seu quadril aqui pra frente, agora contrai. Você vai sentir que você vai contrair mais o bumbum. Sim. Né? Agora, encaixa bem a sua coluna, coloca o seu tronco um pouquinho pra frente aqui, ó. Tá literalmente com a pepeca na cadeira. Agora contrai. Sim. Totalmente na frente, não é? Pronto. Então, existem formas de nós inibirmos essa musculatura. Mas no começo, não precisa se atentar a isso, né? Porque ela tá te ajudando porque a musculatura ainda tá fraca. Em uma semana ela já fica mais fortinha. Uma semana, Bru. É tudo muito rápido. É muito. E aí, fazendo do jeito certo, gente, não precisa ficar uma eternidade, a vida inteira, 1 hora pompando por dia, 3 minutinhos por dia, e nem isso às vezes eu faço, já faz muita diferença. Por exemplo, daqui uma semana você tem encontro, amiga, em menos de uma semana você já tá, ó, tininha, Já fofa, tá aqui, maravilhosa, pra literalmente segurar o boy. E aí, no caso, já entrando nessa questão da disfunção sexual, como a ginástica íntima pode ajudar nisso? A gente já sabe que vai melhorar a irrigação, então automaticamente vai melhorar a lubrificação. Mas só auxilia na lubrificação ou teria outros benefícios também quando a gente vai falar de sexo? Depende do que a gente tá falando, né? Da disfunção que a gente tá falando, mas numa forma geral, ele vai irrigar, vai chegar mais sangue, vai oxigenar melhor, a gente começa a movimentar essa região, relaxar essa região. Então, por exemplo, uma musculatura ali, uma mucosa que tá hipersensível, porque tá toda hora tendo que evitar bactéria, porque tá toda hora tensa, já tá machucadinha, já tá toda... A bichinha já tá triste. A bichinha já tá toda, né, acabadinha, De coitada, novo. judiada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente começa, então, a irrigar, a lubrificar, a massagear, a relaxar. O que vai acontecer? Essa mucosa começa a ficar mais fina, começa a ficar mais lisinha, mais irrigadinha, consequentemente melhora a sensibilidade, o prazer. Ela vai ficar mais resistente, então, consequentemente, na hora do atrito, vai ter menos fissura. Até nisso? Isso. E aí vai ter menos fissura, menos abertura para proliferação bacteriana, para infecção e também menos dor. Aí a tua musculatura, o teu cérebro começa a reconhecer aquela região e, consequentemente, nossa, olha, eu tô sentindo. E aí você começa a sentir mais prazer. Aumenta a sensibilidade. Tá sentindo mais prazer? Nossa, agora o orgasmo ficou mais fácil. Nossa, agora eu tô começando a ter orgasmo, então agora eu começo a ter libido. Por quê? Porque a gente trabalha com um sistema de recompensa. Não tem libido? Não tá bom? Então eu vou comer doce. O cérebro fala assim, amiga, vamos comer doce? Porque o sexo não tá dando mal, não. E aí, olha só, gente, é um ciclo. Então uma coisa vai levando a outra. Então até mesmo o prazer que a maioria das mulheres, né, fala que não sente durante a penetração pode aumentar, então. Muito. A libido aumenta muito. E as respostas são super rápidas, super motivadoras. Gente... então acho que tá, pra mim, assim, preciso, mas pelo menos a penetração, porque eu falei que eu sinto muito mais prazer durante a penetração do que durante o estímulo. Do que o estímulo clitoriano? Isso. E isso é uma questão de mulher para mulher. Sim. Né? Então, ótimo. O que significa, Bru? Anatomicamente, é porque o teu clítoris, ele tá mais paralelo aqui, mais próximo do seu canal vaginal. Então, as terminações nervosas do clítoris, eles estão abraçando bonitinho a tua vagina e, consequentemente, você sente mais essa sensibilidade. E, amiga, quando tu relaxar essa musculatura, cuidar dela, tu vai ver que o orgasmo, o prazer, então, vai aumentar muito mais. Gente, obrigada, clítoris. Deus te abençoe. Amém. A gente tá falando da questão sexual, mas eu também já ouvi falar que auxilia muito a ginástica íntima no parto.
Sim. Até pergunto isso porque eu não sou mãe ainda, mas eu pretendo ser. E aí eu queria muito um parto natural, né? E uma vez eu levei isso pro ginecologista e ele mesmo falou assim, então você já tem que ir trabalhando essa musculatura. No caso, seria o correto, você ajudaria. Isso, mas Bru, antes de mais nada, não faça pompoarismo com qualquer pessoa. Por quê? Se você quer, qual que é a grande função ali do parto? Não é a abertura? Sim. Não precisa passar uma cabeça de 10 centímetros ali? É. Então, gente, ficar fortalecendo aqui a musculatura que já tá tensa, minha amiga, tu vai piorar o quadro. Então, não é só pompoar, não é só fortalecer, é fazer direitinho. Por quê? Porque você vai ter que ter consciência corporal para ter esse estímulo do parto e a musculatura responder. É você ter esse estímulo de instinto maternal. Sim. E na hora que você sente que é o momento de relaxar, você conseguir mandar esse estímulo para a vagina fala assim, relaxar? Certo, Vou relaxar, já sei aqui. o que é isso. E aí ela vai lá e relaxa. Agora é na hora de contrair, então você vai fazer como se você estivesse pompoando essas bolinhas, você vai fazer isso com a criança. E aí você vai, relaxa e contrai. Então, não é só fortalecer, porque senão tu piora. É trabalhar esse todo, entendeu? A musculatura, ela tem consciência corporal, ela tem força, ela tem sustentação, ela tem coordenação Mas eu consigo motora. mesmo fazer essa questão com a criança? Eu senti que vou... Isso. E é natural, é por instinto. Só que quando você já sabe e você já tem essa consciência, você ajuda o teu corpo nesse movimento. E no pós-parto? Também, mesma coisa. No pós-parto, uma musculatura que está bem trabalhada, ela tem resposta melhor e, inclusive, menos propensão à episiotomia, à laceração do assoalho pélvico. Porque essa cortar. Isso, por quê? Porque essa musculatura já aprendeu a se distender. Não vai ser a primeira vez na vida que ela vai estar distendendo tudo isso. Ela já tem essa capacidade de complacência. Então, quando acontece na hora do parto, ela já está acostumada, não naquela dilatação, mas aí os hormônios também vão ajudar. Mas não tem aquela agressividade, entendeu? Sim. No caso, então é fundamental. Facilita também a recuperação do parto? Sim, inclusive, uma dica aqui plus para vocês. Acabou de ter o bebê, acabou de parir, brinca de contrair o canal vaginal. Por quê? Porque quando você contrai, Bru, você manda estímulo pro útero de retornar ao lugar. Então, ele volta mais rápido pro tamanho original dele. A barriguinha diminui mais rápido. Viu? Olha, dica gente, maravilhosa. Nunca ouvi isso. Ninguém nunca me passou ninguém fala isso, né? Só falar assim, coloca a cinta. Põe a cinta. Então, e ainda, quando você está contraindo, você estimula as glândulas mamárias a produzir mais leite. Mentira! Então, gente, acabou de parir, já contrai. Tá pegando a criança ali, ó. Vem. Nunca na minha vida Ninguém fala sobre nada disso, gente. É um absurdo, né? É o que eu falei pra você, Bru. É muito recente, é muito recente. Eu tenho uma carreira de 15 anos. 15 anos não é nada. E eu fui a pioneira aqui no Brasil. É muito recente todas essas descobertas. E por que auxilia na questão do leite? A gente tem uma conexão direta da vagina com cérebro, hipófise, mama. Então, essa parte do sistema reprodutor feminino está muito interligada. Então, quando a gente faz essas contrações, ele manda esse estímulo para o cérebro e aí ele começa, tá tendo contração. A mesma coisa que, por exemplo, se você está contraindo o seu assoalho pélvico, o seu útero não responde. Responde. E aí o teu cérebro fala assim, tá se contraindo para eliminar o sangue menstrual. Então, a gente vai brincando de enganar o cérebro. E aí ele acha, ou é parto ou é menstruação, ou é isso ou é aquilo. E aí ele já responde, já manda os neurotransmissores específicos, as terminações nervosas específicas são acionadas, entendeu? Que legal! Então, a gente brinca de ser a deusa do nosso próprio corpo. Gente, que bacana. Realmente, isso pra mim não é novidade. Isso mostra como o nosso corpo é perfeito, então. Sim, lindo, lindo. Teria alguma outra região que, além do que vai brincando, que a gente pode? Então, por exemplo, se você vai ter uma relação daqui umas 2 horinhas, vai encontrar o seu mozão daqui 2 horas e ele já deu sinais, indícios que tá subindo pelas paredes. Você não tá naqueles dias, né? O que você pode fazer? Brincar de ficar contraindo rapidamente seu assoalho pélvico, porque isso vai estimular também, vai começar a irrigar a região. Aí o teu cérebro fala assim, opa, tá em atividade.
Então, aí ele começa a lubrificar, e aí o que acontece? Se tá bem irrigadinho e tá em atividade, começa a esquentar, não Sim. começa? Que nem quando você tá fortalecendo o quadríceps, a sua Sim. perna lá, tá sentindo que tá esquentando? Sim. Aí começa a ficar excitadinha e aumenta o seu desejo. Quando você chegar na hora, vai sentir muito mais prazer, e quando ele faz qualquer estímulo, seu corpo já responde muito rápido, porque ele já se preparou antes. Olha, Muita gente. coisa, né? É que eu não tenho mozão, mas já, quando eu tiver, já sei como fazer. Mas você chega em casa e se resolve sozinha também, já tá melhor ainda. Só até que com o vibrador, que daqui da linha Peridel, que eu falei pra Rô, que eu tenho, só que eu só uso a pontinha curvada, porque as outras pontinhas eu nem não sei ainda como usar, mas vem com a cartilha, que a gente até falou, né? Vem com a cartilha, que é um vibrador ótimo, gente, para exercício. Ótimo. Mas até mesmo a questão de vibrador, é interessante ter um profissional para te auxiliar, né? Então, sempre que você puder ter um profissional, quando se trata de uma disfunção, gente, é importante. Só que algumas cidades não tem fisioterapeuta uroginecológico. Sim. E aí, quem desenvolveu esse Peridel foi a Fabiane Delantônio, que é uma amigona minha, fantástica. Isso, ela é especialista da Hot Flowers, uma fisioterapeuta. E também, ela é pioneira, antigona na fisioterapia uroginecológica, que nem eu. Quando a gente começou, não tinha quase ninguém, então a gente se encontrava e trocava figurinha. E aí, inclusive os Peridel aqui que eu tenho, ela que me traz, ela que me dá. E aí, a fofinha, ela colocou um manual bonitinho para você comprar e já saber como utilizar. Então, gente, isso daqui, ele é através de vibração, né, ó. Sim. Através e de vibração. vibra bem, viu? É bom, né? Vibra bem. Tudo do Hot Flower é muito bom. E aí, você vai, então, utilizar essas ponteiras de formas estratégicas para reabilitar essa musculatura sua. Então, se você tem muita tensão... O que a gente tinha falado, Bru, antes que a gente podia usar o Peridel? Quando tá com dor... Quando tá com dor, a questão do vaginismo também, isso, né? vaginismo. Então, olha só, quando a gente... Então, tem várias formas de você utilizar. Eu só queria dar continuidade ao assunto que eu tava falando. Então, por exemplo, se você tem uma musculatura muito tensa ou você tem vaginismo, você pode usar essa ponteirinha achatada no começo do canal vaginal aqui, ó, da vulva, antes mesmo de introduzir. Então, você já vai relaxando, já vai calejando, né, para não doer tanto, anestesiando. E aí, depois, você começa isso tudo já. Relaxa, muda até a cor, gente, da sua vulva. Clareia até a vulva. A bichinha fica até vermelhinha. Fica vermelhinha. Então, nossa, é tudo de bom. Tira a cicatriz de episiotomia. E aí, e tem aqui no MES, né? Tem O sim. Peridel. Então, ó, depois você usa essa ponteirinha pequenininha, não vai introduzir tudo, introduz só a pontinha. Então, você vai se adaptando à abertura, vai relaxando. E aí, tem tudo explicadinho, bonitinho. Então, por exemplo, antes do pompoarismo, quando chega uma mulher com esse padrão, ela vai ser acolhida. Se a mulher tem vaginismo, se ela tem dispareunia, a gente já vai começar com uma reabilitação para tensão muscular. Entendi. A gente vai fazer essa assessoria Gente, toda. esse vibrador é maravilhoso. Eu ganhei também, foi quando a Vanelli veio aqui. Aí ela fez até massagem nas minhas costas com esse vibrador. Ela, nossa, tá cheio de calor. Eu falei assim, então passa o vibrador. E realmente, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Quando eu ganhei ele, assim, eu acho que eu fiquei uma semana usando ele. Porque assim, ele é muito bom. E eu senti que, pelo menos essa pontinha, né, que eu uso mais, que é da curvinha, ela estimula muito bem. Muito bem. Essa pontinha, inclusive, quando a gente sente tensão muscular e nódulo, porque esses nódulos que a gente sente nas costas, a gente também sente no canal vaginal. Então, a gente pega essa ponteirinha e aí sente o nódulo, deixa ali no nódulo como se fosse um dedinho ali passando para poder relaxar essa musculatura. Pra fazer ele sumir. Isso. Aí, quando você aperta esses nódulos, ele vai liberar opioides endógenos, né? Então, ele aciona um neurotransmissor que vai automaticamente relaxar. Então vai ter um momento que você tá lá colocando, ele dói. Aí depois dessa partezinha da dor, você vai deixando ali, daqui a pouco você vai sentir como se estivesse diluindo, porque ele liberou opioides endógenos e aí vai relaxar essa musculatura. E gente, o alívio de massagem ali a nossa menininha é tão gostoso quanto relaxante mesmo, quanto uma massagem nas costas. Você fala assim, que bom, né? Não tem nada de teor sexual, ele realmente relaxa, não eu é? Eu tenho uma varinha mágica que às vezes o dia tá tão, sei lá, você tá estressante e tal, aí eu venho passando, aí passa ali na virilha, gente, é tão bom.
Às vezes você nem precisa atingir, mas só ali o fato de ter a vibração relaxando aquela região, nossa, é uma maravilha, eu durmo tão feliz. Gente, as pessoas precisam explorar mais. Cientistas, por favor, escutam o meu apelo. Às vezes Por precisam favor. explorar mais o vibrador. Para de examinar vaca, examina o nosso clitóris, gente. Gente, vibrador, ele é sucesso. Ele diminui cicatrização, ele aumenta a circulação, ele faz uma analgesia. Sim. Vibração é maravilhoso. Só que colocaram só no clítoris, mas você pode usar vibração pra tanta coisa, gente. Tudo, gente. Falei que depois Aqui, que eu ó. comecei a usar vibrador na minha vida, tanto que a minha coleção hoje é de 9. 9 vibradores. Falei que vai crescer mais. Mas depois que eu comecei a usar vibrador na minha vida, é outra questão. Até comentei com a Rô no comecinho, que teve um período que eu usei tanto que eu tava nem tendo mais sensibilidade. Eu tive que parar de usar. Porque eu não tinha mais sensibilidade. Tava tendo dificuldade de atingir o orgasmo. Vamos falar sobre isso, Bru? Vamos. Gente, a Bruna trouxe isso. Aí eu perguntei, Bru, posso falar sobre isso? Porque é muito importante, né? Então, às vezes as mulheres, elas não têm orgasmo, não têm muito prazer. E aí descobre esses abençoados, né? Os vibradores. Esses amores. Tem mulher, por exemplo, que chegava e falava assim, nossa, eu nunca tive um orgasmo. Aí eu pegava lá o vibrador e falava assim, tenha o seu primeiro orgasmo hoje. Leva pra casa, usa. Eu assim, meu Deus, eu tive o primeiro orgasmo. Então você gruda no bichinho, tu fala assim, né? Casa com ele, põe um anel, né? Nossa. Os meus às vezes ficam na cabeceira da cama, assim, só pra facilitar. Coloca o travesseiro pra ele, o travesseiro pra você. Só que o que acontece? Se você vai usando muito esses vibradores, você vai calejando essa terminação nervosa. E aí, cada vez ela vai precisar de mais estímulo. Então, você começa uma vibração baixinha e, nossa... Daqui a pouco essa vibração baixinha não serve mais. Aí você precisa de um pouquinho maior. Daqui a pouco você tá precisando daqueles microfones. Você começa na primeira vibração. Você treme o corpo inteiro, né? Daqui a pouco você já tá começando na quinta, porque a primeira já não faz mais resultado. Ai, calma aí. Eu tenho o Pig, né? O Pig é um sugador clitoriano que ele é super potente, gente. Só que ele é muito potente. Eu falo que a maioria das pessoas que tem sempre fala pra mim que não consegue passar da quinta. E aí também ele, quando eu peguei assim eu falei, é ele. Porque, gente, você atinge o orgasmo muito rápido com o Pig. E você consegue atingir o orgasmo múltiplo. Então você goza, vai de novo. Assim, Mies, eu quero um desse, vou fazer propaganda de um desse. Perfeito, Pig. Eu acho que não sei se tem disponível no site, gente, mas se tiver, pesquisa aí, Pig. Só que teve um período também que eu tava usando muito, que eu já tinha que começar na quinta. E ele é muito potente. Ele é muito potente. É isso, Bru, e não é só você. Todas as mulheres, e muitas mulheres com certeza já chegaram a esse nível, mas não tem coragem nem de falar com o médico ginecologista. E mesmo que falar com o médico ginecologista, gente, médico não sabe tudo. A especialidade dele é ali, ó. São os órgãos, né? A parte medicamentosa, são os hormônios. Mas tem coisas, ele não é obrigado a saber tudo. Então, questão de vibração, da parte neural, né? Da parte muscular, é mais da ossada de um fisioterapeuta ginecológico. É ele que estuda essa parte. Então, o vibrador em excesso ali vai calejar as terminações nervosas. Que você precisa fazer? Um desmame. E gera um vício mesmo. Então, você só consegue ter orgasmo depois com o vibrador. Então, você vai ter... E desmame na hora sexual. É que nem droga, né? Você fala assim, não posso. Então, naquele momento, assim, vem cá. Gente, você sofre. Porque aí eu comecei a... Eu falo assim, que a Siririca, ela faz parte da minha vida, né? Eu tiro, pelo menos, ali umas 2 vezes na semana após serviço. Terapia, né? Terapia. Porque tem semana que eu falei... Eu saio daqui e falo, gente, eu preciso muito do meu vibrador. E aí, realmente, é difícil. Porque aí eu tive que me acostumar a usar o dedo novamente. E aí você já... Acho que você criou tão um vício das coisas muito rápido que você ficava lá. Eu fico lá, uma hora vai. Foca aqui, foca aqui. E aí eu parti pros contos eróticos. Isso, porque aí eu fui trabalhando outros modos de eu conseguir essa excitação e eu parti pros contos eróticos. Isso, tem técnicas de tantra, usar maior lubrificação, porque quando fica mais molhadinho. E antes de se tocar... faz um estímulo de excitação. Então, por exemplo, não acontece às vezes que você não pode se tocar naquele momento, mas você está super excitada? Sim. Então, é a mesma coisa. Você vai fazer um caminho de excitação antes de se tocar. Então, tem uma conversinha, lê um conto erótico, lembra de alguma coisa, você vai reabilitando a tua mente. E aí, antes de se tocar, segura, faz um desafio com você mesma, segura as suas mãozinhas. E aí não se toca. Quando você estiver pegando fogo, você começa a se tocar. E enche de lubrificante e começa, por exemplo, com toque, sem ser diretamente nela. Começa com toque do lado. Gente. Aí, ó, aqui, ó, essa sensação aqui de você colocar entre os lábios, sabe? Aqui, ó. Imagina que seu lábio tá aqui, né? Você colocar os dedos aqui entre os lábios e ficar fazendo assim. Minha amiga, funfa.
muito, funfa muito, viu? Gatinho. E aí tu vai fazer essas brincadeiras com você mesma. Cara, isso vai ser a tua maior sedutora. Uma coisa que eu faço muito, que eu, né, depois desse negócio do vibrador que eu comecei a fazer, é eu me preparar. Então, o que você tá falando mesmo, eu vou, tomo um banho. Aí eu já tô no banho ciente ali, que, né, já vai começar. Aí eu vou pro quarto, aí eu tenho velas, aí eu acendo a vela. Lindo, bro. Gente, eu faço um momento de... Porque eu coloquei isso na cabeça. Se eu me preparo, eu preparo o ambiente pra receber uma outra pessoa, por que eu não vou preparar pra mim? Aí eu vou passar óleo no corpo, aí nesse óleo do corpo eu já tento... Porque eu tenho uma ansiedade, né? Então minha cabeça ela é muito rápida. Aí eu falo, não, foca aqui. Aí tô passando óleo no corpo e foca no toque. Foca naquilo. E não vou direto. Aí quando eu pego o vibro, é a mesma coisa. Vou passando em outros lugares. Gente, eu descobri pontos. Gente, se inspira nessa Bruna. Ela já é um ser diferente. Já descobri pontos, assim, que eu falo, gente, nem sabia que dava pra Mesmo, ter prazer Bru. aqui do ladinho do clitóris. Eu falo que o meu lado direito é o mais sensível. Isso, Bru, você vai descobrindo, gente, não é só o clítoris é o ponto de maior prazer. Por exemplo, a Bru tem mais prazer no canal vaginal do que no clítoris. Eu também tenho bastante no canal vaginal. Então, você vai descobrindo, além de descobrir que o clítoris dá prazer, você vai descobrir que partezinha específica do clítoris... Tem, gente. E tem. Que partezinha específica do clítoris tem prazer, mais prazer. E como é que é o estímulo que mais dá prazer no meu clítoris? Você acha que é assim, você acostumou, mas de repente você vai tentar uma nova manobra e aí você fala assim, meu Deus, por que às vezes alguém, né, vai lá e te faz um sexo oral? Ou vai lá e te mexe uma coisa assim, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? O que você tá falando assim? Meu Deus, o que ela tá fazendo? Me ensina, depois me ensina. Então, gente, se descobrir, sabe? Se explorar. E isso, Bru, que você falou, vamos puxar aqui pra esse assunto. Isso que você falou de você colocar velas pra você, tomar banho antes, se preparar, saber o que você vai fazer. Gente, a partir do momento que a Bruna e você vão se preparar pra tudo isso, você tá se valorizando, você tá se amando. Sim, e aí, minha gente. amiga, isso fica na tua atmosfera. Você não vai atrair pra você um serzinho que não vai te trazer esse valor. É uma questão de espelhamento. A gente atrai aquilo que a gente é. Se você tá atraindo pessoas que não te amam, é porque você também não se ama. Se você tá atraindo pessoas que são violentas com você ou te manipulam, é porque você é violenta consigo mesmo. Você também se manipula. Então, a partir do momento que a Bruna se dá todo esse carinho, ela vai trazer na atmosfera dela a mensagem subliminar para outra pessoa e a outra pessoa não tem outra saída se não valorizar ela no mesmo tanto ou um pouco mais. Entendeu? Assim, entendeu? Hashtag fica a dica. Mas isso é verdade, porque até entra uma questão assim que hoje eu falo que eu transo menos que minha vida sexual, mas eu transo com qualidade. Porque pelo menos hoje eu tenho noção do que eu gosto, eu consigo passar isso pra pessoa também da forma que eu gosto, a gente consegue ali entrar num consenso que sai bom para os dois lados. Então eu não vou para satisfazer, eu até vou, mas você tem que me satisfazer também, vida. É uma de mão dupla aqui, vamos conversar. Porque eu falo, se for pra gozar por gozar, eu gosto como vibrador. Homem gosta muito de quantidade, mulher gosta dessa qualidade. De qualidade. Mas às vezes a mulher ela foi muito ensinada por um homem e ela não sabe qual que é o jeito feminino, como que é a natureza do corpo dela, da mente dela de funcionar. Sim. Porque ela sempre só teve daquilo, então ela acha que é aquilo que ela gosta. Mas homens, se tá difícil aí, depois de um tempo longo de relação, e a tua esposa não tem mais tanta libido, até porque... segura essa, né? Porque ela tem que cuidar da casa, do filho, de Trabalhar, você, de você. das unhas, dá trabalho tudo isso, né? Então, mas quando você vai trazendo ela pra sexualidade, que é da natureza dela, vocês mudam o ritualzinho de sexo, é como se ela tivesse trocado de marido. Então é uma nova relação, e aí isso vai fazer com que ela volte a ter mais libido. Então, homens, façam esse papel, vai por esse caminho que é sucesso. E dê um vibrador de presente pra sua mulher. Isso, também, mas não deixa ela usar todo dia, tá bom? Fala assim, amor, isso daqui. Não. Você vai usar de vez em nem, quando. Não, Doce antes do almoço, não. Não, daqui só de vez em quando, tá? Isso. Aí você também faz um videozinho e manda pra mim. Já vai trabalhando até o estímulo do casal aí, ó. Isso. Gente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Como vocês viram aí, cheio de informação, cheio de coisa boa.
tá? Terão outros, né? A gente pode conversando, terão outros. Mas eu quero te agradecer muito, foi perfeito o nosso episódio, foi muito gostoso. Gente, segue a Roberta no Instagram, tá? Vai estar aqui no nosso link, tanto do YouTube como do Spotify, mas pode falar, Rô, de novo, o pessoal tá te seguindo. É Roberta Struzani, Struzani, oficial. E também o do Personari, que é quem tá apoiando a gente aqui fazendo essa parceria, onde tem o curso de pompoarismo, que é Personari. E tem lá vários acessóriozinhos que você pode comprar durante a live, tem sorteio, tem tudo mais lá, acessório da Mies, vocês podem ir lá, tá? Assiste, pega a informação, já compra o seu produto lá, ou já ganha, participa do sorteio, já ganha também e vai colocar em prática, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigada. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Seguir a gente no Spotify e nas nossas outras redes sociais também, como Instagram, TikTok, Twitter, a Mies está presente em tudo. E, claro, entrar no nosso site e aproveitar as nossas promoções diárias lá, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Obrigadão, tchau.